Galera, agora é oficial. O Vitória só depende dele, não depende mais de ninguém para continuar, para permanecer no Campeonato Brasileiro da Série A, na elite do futebol brasileiro em 2026. Vocês já devem saber o motivo, né? O Palmeiras ganhou. Ontem todos os rubro-negros, todos os torcedores do Vitória se transformaram em palmeirenses, secaram o Santos e deu certo. Palmeiras venceu. Obrigado, Palmeiras. Obrigado, Tigrinho, por ter feito os gols. A gente vai falar a respeito disso também. Vamos ver a situação do Vitória na tabela. Vamos falar dos jogos de ontem, que complementaram a rodada 32 do Campeonato Brasileiro. Viu, gente? Wellington Rato. Vou trazer atualizações do jogador diretamente de Goiás. E olha, já vou adiantar aqui, dar um spoiler para vocês. Tem uma boa notícia e uma notícia ruim. Duas notícias envolvendo o Wellington Rato. Eu vou trazer atualizações para vocês em relação a isso. A gente vai falar do jovem zagueiro Cauã, que pode ser um dos pilares, pode ser o titular para o próximo jogo. Vitória que tem muitas baixas, principalmente na defesa, na zaga, né? E provavelmente existe a possibilidade de Jair Ventura ter que mudar o seu sistema tático. Muitas baixas na zaga do Vitória e a gente vai falar sobre isso no vídeo de hoje. Fala comigo, Colossais, aquele grande abraço para você que está sintonizado aqui na plataforma YouTube e ligadinho no nosso canal Geração Colossal. Um grande dia para você, para sua família, para seus amigos, para todas aquelas pessoas que te rodeiam. Que Deus continue abençoando todos vocês. Beleza? Como eu falei no início do vídeo, a gente vai falar a respeito desses assuntos, mas antes da gente ir para o conteúdo, eu só vou te pedir uma moral. Deixa o like aí para fortalecer este vídeo, faça parte da nossa família se inscrevendo no canal se você não for inscrito e ative o sininho de notificações para você não perder nenhum conteúdo como esse. Clica no botão hypar que ajuda demais no desenvolvimento do vídeo aqui na plataforma. E para você que não me conhece, está aqui pela primeira vez, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Lúcio e você está no canal Geração Colossal, o canal predileto de todo torcedor do Esporte Clube Vitória. E ditas todas essas coisas importantes, depois da vinheta, simbora pro vídeo. Bom, família, vamos lá. Quero começar o vídeo falando a respeito das partidas de ontem aqui, ó. Teve 3 partidas ontem para complementar a rodada do Campeonato Brasileiro. O Fluminense venceu o Mirassol, esse resultado pouco importa, né? São 2 times que estão na parte de cima da tabela, mas um bom resultado para o Fluminense. O Ceará e o Fortaleza empatou em 1-1. Eu acho que foi um bom resultado, tá? O Fortaleza não se aproximou do Vitória e o Ceará não se distanciou tanto. 1-1 foi um resultado bacana aí para o Vitória. E aí, o melhor resultado da noite, acho que todos os torcedores do Vitória estavam assistindo, deram audiência para o Sport TV, com certeza, para assistir Palmeiras 2, Santos 0. Jogo muito movimentado. Vou mostrar os gols aqui para você, ó. Primeiro gol aqui, gente, de Vitor Roque, né? Uma boa jogada de Flaco Lopes, que Vitor Roque dominou errado, mas conseguiu fazer o gol aí, né? Surpreender o Brasão, a comemoração dele aí. Vamos ver o segundo gol? Mais um gol de jogada rápida, triangulação rápida aí, em velocidade, Vitor Roque, muita força do garoto, né? Com confiança, cavadinha linda para surpreender, né? Brasão e fazer o segundo gol do Palmeiras. Resultado maravilhoso para o Esporte Clube Vitória. Obrigado, Palmeiras, obrigado, Tigrinho. Nós, torcedores do Vitória, te agradecemos e graças a vocês agora a gente só depende da gente, porque antes, quando estávamos na zona de rebaixamento, dependíamos de tropeços do Santos, de outras equipes, né, internacional, que estão um pouco acima da gente. Agora, estando fora, mesmo que o Santos tenha um jogo a menos, mas vai jogar com o Palmeiras, né? As chances dele ganhar do Palmeiras são mínimas, mesmo que seja na Vila Belmiro, a gente sabe disso. O Palmeiras está brigando aí pela liderança. Então, é um alento para a gente saber que
Finalmente, vamos passar uma rodada inteira fora da zona de rebaixamento e agora vamos com tudo para cima do Botafogo, tá? Vamos olhar a tabela de classificação aqui. Aqui, gente, ó, a tabela de classificação é o seguinte. O Vitória tá lindão, com 34 pontos na 16ª colocação. Porteiro aí, com fé em Deus, venceremos o Botafogo e aí se distanciamos ainda mais, né? Lembrando que o Santos vai enfrentar o Flamengo, então a possibilidade dele vencer também é mínima e isso é um alento, é bom para o torcedor do Vitória saber disso aí. Essa aí é a tabela de classificação, que com os resultados não alterou muita coisa para o Vitória não, tá, gente? Olha só que lindo, né? Ver o Vitória, não nessa situação lá na parte de baixo da tabela, mas fora da zona de rebaixamento, para o torcedor respirar, para o torcedor ter mais confiança de que a gente vai permanecer. Certo, gente? Virando a página aqui, quero falar a respeito do zagueiro Cauã. O zagueiro Cauã, que é um zagueiro muito promissor, teve uma oportunidade até com o Thiago Carpini, jogou muito bem, muito consciente, personalidade, bons toques de bola. Parece que é um zagueiro muito construtor, promissor aí. Só que depois disso, Carpini não deu mais sequência, não deu aquela devida confiança que o jogador deveria ter, né? Aí Cauã ficou esquecido, se machucou gravemente, só que voltou. E agora, muito possivelmente, gente, ele vai ser uma das opções como titular. Tudo isso porque a gente sabe que o Vitória tem muitos desfalques na defesa. Lucas Alter, por força contratual, não vai poder jogar. Edu, por protocolo de compulsão, né, ele teve um corte e aí o Vitória ativou esse protocolo e por isso o jogador não vai poder atuar. Mesmo estando bem, não vai poder atuar. E Camutanga, suspenso, infelizmente também não vai poder jogar. Então são 3 baixas de 2 titulares e um jogador que frequentemente joga, né? E 3 zagueiros, né? Justamente no setor onde é mais povoado ali por Jair Ventura, já que ele joga com um sistema de 3 zagueiros. Aí a gente vai olhar, a opção que a gente tem hoje é Neres e Zé Marcos apenas, de jogadores que jogam com frequência com Jair Ventura. E aí que surge a oportunidade do zagueiro Cauã, que não foi relacionado para a última partida, mas na antecessora a essa, ele teve a oportunidade de pelo menos ser relacionado. Então, se Jair Ventura quiser continuar com o sistema de 3 zagueiros, muito provavelmente Cauã vai correr por fora para ser esse jogador aí, esse terceiro zagueiro, já que temos do lado esquerdo Zé Marcos, do lado direito Neres, e aí Cauã pode ser esse zagueiro centralizado. Qualidade para isso ele tem boa qualidade no passe, é um jogador que entrega bastante também na movimentação, tem boa construção de jogada. Estou curioso para ver Cauã jogar como titular com Jair Ventura. Aí vamos ver se ele vai querer mudar, né, a formação para 2 zagueiros, não tendo confiança no jovem Cauã. Pode e existe essa possibilidade também. Tem Ricardo Hiller, que é um volante, o primeiro volante, pode ser também uma opção como zagueiro. Jair Ventura que gosta de improvisar, né, já que ele pôs Eric como ala do lado direito do Vitória. Então existe essa possibilidade também, mas acho que é mínima essa possibilidade de Ricardo Hiller ser um dos zagueiros improvisados. Tá, gente? Agora vamos falar de Wellington Rato. Tem um vídeo aqui para mostrar para vocês sobre o Wellington Rato, tá? De um setorista do Goiás, onde ele trouxe detalhes em relação à lesão e em relação à força contratual, né? Tem uma boa notícia e uma má notícia, eu vou falar para vocês depois que a gente assistir o vídeo do setorista do Goiás. Vamos lá. Vamos então aqui falar de Wellington Rato. Ele entrou no segundo tempo do jogo contra o Atlético Paranaense, jogou por apenas 8 minutos, teve uma lesão, até um lance que ele tenta dar um bote no zagueiro, né? O zagueiro, ele tenta fechar o espaço do zagueiro do Atlético Paranaense, pisou de mau jeito e aí acabou lesionando o joelho. O que foi a lesão? Rompimento do ligamento colateral anterior. É a lesão mais grave que um jogador de futebol pode ter, sabe? É essa. Então, cerca de 9 meses parado, né? É o que Wellington Rato terá que ficar fora dos gramados. A média de recuperação costuma ser em torno de 9 meses. Ele tinha contrato com o Goiás até o final do ano, né? E caso o Goiás suba para a primeira divisão, ele permanece por aqui, é o que prevê o contrato. Porém, agora o Wellington Rato necessariamente vai ter que continuar por aqui. Antes, a lesão foi confirmada, né, pelo Departamento Médico do Goiás, através de uma nota oficial. Essa lesão foi confirmada. Então, o que acontece agora? O Wellington Rato vai
terminar de cumprir esse contrato que ele tem até o final do ano, depois um novo contrato terá que ser feito. E esse contrato arcado pelo Goiás, ok? Porque o Goiás tem que devolver o jogador ao Vitória, se devolver, em plenas condições de praticar futebol. Então vai ter que ser feito um novo contrato para esse período em que ele estiver lesionado, e esse novo contrato será arcado pela equipe do Goiás. Eu falo porque neste momento Goiás e Vitória dividem os salários do jogador, mas como ele se lesionou no Goiás e o Goiás não pode devolver o jogador lesionado à equipe do Vitória, agora será o Goiás quem terá que arcar com o salário do jogador para que tudo transcorra conforme determina a legislação. Então o Goiás arrumou um problemaço para ele, né? Não é que o Goiás arrumou, né? Apareceu para o Goiás esse grande problema. O Wellington Rato, como nós sabemos, é um jogador de alto custo, né? O jogador recebe mais de R$400 mil de salário por mês, e isso, o Goiás, que já está numa situação financeira muito complicada, o Goiás arriscou tudo nessas 2 temporadas pela Série B, e caso a equipe alviverde não consiga o acesso para a Série A, o 2026 tende a ser um ano de enormes dificuldades financeiras para o clube esmeraldino. Nesse momento está mais fácil o Goiás não subir do que subir, e ainda agora aparece essa questão do Wellington Rato, que seria aí um peso muito grande no orçamento esmeraldino, que tende a ser pequeno na próxima temporada. Tá aí, gente, todos os detalhes em relação ao Wellington Rato, que se machucou, né? Machucou gravemente. Foi sozinho, não foi dividida. Foi sozinho mesmo que ele teve essa lesão aí. O Wellington Rato, que agora é responsabilidade do Goiás. O Goiás vai ter que arcar, vai ter que recuperar o jogador. E caso queira continuar com o jogador, acho que pode aumentar o vínculo ainda mais. Mas o que é que acontece? Vamos lá. Como eu falei, a obrigação é do Goiás de continuar com o jogador e entregar o jogador como o Vitória cedeu a ele, né? Sã, né, livre de lesão, tem que entregar o jogador recuperado. E essa é a boa notícia. A boa notícia é que, como o setorista do Goiás falou, até o final do campeonato, o Vitória vai continuar com aquele acordo pagando 40% do salário do jogador. E o Goiás paga os outros 60%. Até aí tudo bem. Mas quando acabar o contrato dele, ele vai continuar lesionado, o Goiás vai ter que pagar o salário integral do jogador, né? Essa é a boa notícia. O Vitória não vai ter vínculo nesse período de recuperação com o Wellington Rato. Só que a má notícia é que essa lesão frustrou os planos do Vitória também, porque a intenção do Goiás era continuar com o Wellington Rato, que estava até fazendo bons jogos lá. Nos últimos ele até caiu um pouco de rendimento, estava no banco de reservas. Só que ele é um jogador que foi bem avaliado nessa temporada lá no Goiás, na Série B. É um jogador que, para a Série B, ele tem um bom nível, né, gente? A gente sabe disso. Tem qualidade para jogar uma Série B. E a má notícia é o seguinte: provavelmente com essa lesão, o Goiás não vai querer continuar com o jogador, não vai querer comprar o jogador, porque vai ser um incógnito. O cara vai estar vindo de recuperação de lesão, não sabemos se ele vai continuar com o bom nível que ele estava jogando no Goiás, né? É um jogador que já tem uma idade avançada, então provavelmente o Goiás não vai querer comprar ou aumentar o seu vínculo com o jogador. E aí ele vai ter que retornar para o Vitória depois que se recuperar, né? Essa é a má notícia. A boa notícia é que ele continua lá, que ele vai se recuperar lá e que o Goiás vai arcar com o seu salário. A má é que provavelmente quando ele se recuperar, o Goiás vai deportá-lo de volta para o Vitória, né? É brincadeira uma coisa dessa? Essas foram as notícias do vídeo de hoje. O que é que você acha a respeito, hein, do zagueiro Cauã no time titular? Você assistiu o jogo do Palmeiras? Quero saber a sua opinião. O que é que você acha a respeito disso? Finalmente estamos respirando fora da zona de rebaixamento. E sobre o Wellington Rato? O que é que você tem a dizer em relação a essas informações que eu trouxe para vocês? Esse é o seu momento de expressar seu sentimento aqui embaixo, porque este vídeo está acabando imagens, mas vai continuar o debate sadio aqui no seu espaço, nos comentários. O nome da palavra é gratidão. Eu fui, mas eu volto logo. Não fica com saudade, não. Tamo junto, família. Um grande abraço. Fiquem todos com Deus. Eu fui e até a próxima. Valeu, Colossais!